Eu nunca notei muito essa diferença e, no entanto, devo dizer que em criança estudei em colégio de freiras. Na altura eu vou fazer 60 anos, não escondo, portanto só tenho uma década de diferença do 25 de Abril. Um, Nunca notei muito essa diferença, é claro que os tempos eram outros. Na altura estudei em colégio de freiras feminino, que hoje é misto, mas na altura. Mas e tenho um irmão, mas nunca senti muito essa diferença, talvez por o meu pai ser um homem de ciências e a meu ver para além do tempo na altura. E nunca, mais tarde, em algumas circunstâncias até profissionais, notei isso, mas pessoais, uma primeira consciência enquanto rapariga, enquanto adolescente, foi naturalmente da época social, tudo o que marcava, como disse, que as meninas não podiam fazer, mas como é que se devia comportar à mesa, mas não era particularmente dirigido para mim por ser mulher ou rapariga, não. Era uma norma social, cultural e que tinha reflexos em casa. Não tive, pelo menos se a memória não me trai, não tive nenhum trauma, nada por ter sido rapariga nos anos 70. Era integrado no contexto da sociedade. Era assim, porque era assim. Talvez mais por ter sido educada pela rigidez de que naquela altura se revestiam o ensino de freiras, mas não me lembro, tenho memórias, algumas memórias menos boas, mas não por ser mulher ou rapariga, não. Pelo contexto social e pelo enquadramento que se vivia numa Lisboa, na burguesia média, nos anos 70, por isso. Mas muito obrigada uma vez mais. Antes de mais, quero agradecer à Lourdes, porque realmente é um convite para estar aqui em conversas de café na presença de nossas colegas, que é maravilhoso. Em relação ao meu perspectiva, se calhar destaco aqui um pouco mais, porque. Exato, assim acho que eu destaco-me aqui um bocadinho mais porque eu nasci nos anos 80, não é? Mas cresci sobretudo nos anos 90, e então acho que isto faz uma grande diferença em termos de igualdades de direitos, em termos de igualdades de género. Eu também vivi numa família que não havia distinções ou disparidades em relação ao género, em relação a ser rapariga, ser rapaz, ser mulher, não ser. As mulheres da minha família, a maior parte delas sempre trabalhou, sempre pagaram a casa e tinham os trabalhos também fora. Não havia todo este conceito de trabalho a tempo parcial, portanto, a maior parte delas trabalha a 100% trabalhar, a 100% fora. Eu também sempre tive algumas referências, nomeadamente a meu avô, que sempre fez questão de me incentivar e de dizer que não, que as mulheres têm direitos e que têm mesmo, têm que. Não utilizava o termo votar, mas era enfatizado nesse sentido e, portanto, sempre foi algo que eu estive habituada. Para mim, já cresci numa geração, numa cultura que nos anos que favoreciam esta igualdade de género, então não me deparei muito. Mais tarde, em viagens, em alguns países bastante longínquos, sobretudo fora da Europa, na Ásia, na África, aí sim, aí eu consegui ver em termos culturais que havia uma grande disparidade e que nem todos tínhamos o mesmo acesso aos mesmos direitos enquanto género. E foi talvez, mas quando eu tinha a volta de 20, 22 anos, que comecei a ver estas disparidades que existem entre os países e entre as culturas. Obrigada. Então vejo que realmente as nossas três convidadas, em termos de consciência de ser mulher, ter crescido enquanto mulher, não foi traumático. Ótimo, ótimo.
mas nós sabemos que Portugal mudou muito nos últimos anos e estamos a celebrar os 50 anos de 25 de Abril e realmente, em média, as nossas mulheres em Portugal ainda continuam a ganhar menos de 6% do que os homens e sabemos que também em termos de educação as mulheres são as que detêm a qualificação de licenciadas mais elevada, 57% das mulheres são licenciadas, as mulheres em educação, quando falamos no mercado de trabalho, mas continuam a ganhar menos. E também quando se pensa em situações e carreiras e posições de topo, vê-se que não são as mulheres que estão mais na liderança, ou é menos acessível talvez a mulheres. Tendo as três funções em áreas que tradicionalmente são masculinas, portanto nas Nações Unidas, na diplomacia, na medicina, como é que têm sentido em termos da carreira em relação ao trabalho com os homens e ao acesso a posições de chefia? Como é que tem sido isso no vosso percurso? Se acham que tem havido algum tipo de entrave pelo facto de serem mulheres ou não? E o que é que acham que é a realidade hoje e como é que se pode melhorar? Eu acho que sim, que há, pessoalmente eu tive a sorte de um dos postos que desempenhei funções, tive muita sorte porque o posto tinha exame era sujeito. O posto era sujeito a exame. Se não tivesse sido o caso, eu não tinha tido o posto. Eu tive a sorte de passar com uma média boa e, portanto, seria difícil não ter o posto para o qual tinha postulado e para o qual eu queria realmente trabalhar. Creio que sim, que não há ainda muita diferença. Creio que sim, que é preciso muito trabalho ainda para que as mulheres sejam consideradas exatamente o mesmo pé de igualdade. Depois há outra coisa também, para além da capacidade de cada uma ser ou não ser aceita, tal e qual como ela é, há também o facto de ser mãe. E quando se é mulher e quando se é mãe, perguntam logo, então e quando vai em missão, quando é que ficam os meninos? Não tens que perguntar, o problema é meu, não é? Mas vão perguntar naturalmente, está tudo bem, no caso de ir em missão, vai ser fácil, porque tem filhos, com quem ficam os filhos, tem alguém que ajude. Naturalmente não vão perguntar isso a um homem, não é? Portanto, já aí há uma desigualdade. No caso das Nações Unidas não há desigualdade de salários, não é? É diferente, não é? Mas há seguramente a maneira como se vê, só até também, a maneira como se vê uma mulher que faz muitas missões e uma mulher e um homem que faz muitas missões. Um homem que faz muitas missões é perfeitamente normal, uma mulher que faz muitas missões, sempre no meio das ruas, como é que ela se arranja para ter uma vida de família equilibrada. Creio que sim, que há muito para fazer ainda para que a igualdade de género seja realmente uma realidade. Obrigada. Eu não quero ser contracorrente, mas vou falar na minha experiência. Eu, quando entrei no Ministério dos Negócios Estrangeiros, sou funcionária diplomática, entrei em 96, o concurso que entrou comigo já estava muito equilibrado. Eram 50% feminino e 50% masculino. E desde então as mulheres têm cada vez mais acesso e eu vejo a carreira, não noto, confesso, e eu pessoalmente pugno não me pôr no papel, apesar de ser mulher, no papel do protótipo de mulher. Acho
antes de mais, sou uma funcionária diplomática e não sou mãe, uma casualidade, não sou mãe, portanto eu não posso falar desses obstáculos que sei que existem e estou a restringir a Portugal, sei que existem em Portugal, noutros países onde estive, e como a Bruna referiu, com certeza de uma forma crítica, até dramática, se me é permitido dizer. O Ministério não tenho notado isso, apesar de, como as pessoas sabem, não sei se sabem, só após o 25 de Abril é que as mulheres puderam aceder à carreira diplomática e já estava eu no Ministério. Nós tivemos a nossa primeira mulher embaixadora no topo da carreira diplomática em 1998, a embaixadora Maria do Carmo Alegre de Magalhães, que foi embaixadora na Namíbia, quando já desde sempre os homens eram embaixadores, desde sempre, desde o tempo do Marquês de Pombal, não é? Portanto, as mulheres entraram já tardiamente e acederam, a professora disse, acederam a cargos do topo na carreira diplomática, o que continua, lamentavelmente, a acontecer. É um facto, isto são opiniões, é um facto, ainda que, claro, hoje o número de mulheres que chegam ao topo da carreira seja muito maior, ainda está longe de ser equiparado com a amostra do ano em que eu no entanto, eu creio que o Ministério tem algum cuidado e atenção nessa questão. Eu fiz missões, nunca me foi colocado esse problema, fiz missões no passado, Venezuela, em São Tomé e Príncipe, missões que até foram curtas em países que não têm nada a ver com a Suíça, se posso dizer assim, mas nunca senti também esse dedo apontado, não és capaz porque és mulher, não, nunca senti isso e talvez até tenha sentido, pelo contrário, algum privilégio, talvez ligado com o fato que eu não posso falar, que é a questão da maternidade. Agora, respondendo à pergunta da sua professora, do ponto de vista familiar, por esse lado, não são só rosas, há também espinhos. Eu estou aqui, o meu marido está em Portugal, mas isso são também, não acho que tenha a ver especificamente com o facto de ser mulher. Acho que isso, um colega meu homem diria a mesma coisa. Portanto, acho que temos de facto um caminho ainda a percorrer, mas gostaria também de salientar as conquistas, já foi alcançado, foi muito. Agora, é um facto, e eu estou inteiramente de acordo, que no ramo das ciências, na área científica, na área política, não é só, mas eu tenho outra bitola, não é só a paridade e as cotas. É sobretudo o mérito e as provas dadas em qualquer profissão. Não é por ter 50% de mulheres embaixadoras ou 50% de mulheres no governo ou 50% não. É o percurso das pessoas, as provas dadas, as competências académicas e científicas, isso é que interessa, não é por ter o label de ser mulher. Não. Eu vejo como funcionária diplomática e vejo, desculpem, tão capaz como homem, esse meu percurso falará por mim e desempenhar em países islâmicos, países árabes, onde com certeza, historicamente, mas não é por ser mulher, é pela cultura desse próprio país. Isso Em relação à área da saúde, que compete mais, não é? Portanto, há algumas discrepâncias ainda em termos de percentagens. Por exemplo, o curso de psicologia, maioritariamente
frequentado por mulheres, ainda é, já era no meio tempo, já vai há algum tempo, mas já começa a ser mais diversificado, mas ainda continua. O curso de enfermagem, por exemplo, também é um curso que tipicamente é bastante atribuído mais à orientação das senhoras. A medicina, antigamente, era mais atribuída à parte masculina e hoje em dia é cada vez mais misto. Portanto, já, se bem que depois em cargos de direção, continua ainda a haver-se muita presença mais masculina, maioritariamente masculina e feminina, se bem que acho que continua a haver uma boa evolução e cada vez começa a ser mais misto. Em relação à parte salarial, por exemplo, que é algo que é bastante apontado, no Dia da Mulher é sempre um dia a referir também as igualdades em relação aos números, em relação à remuneração, que no passado não era de todo idêntica e que hoje em dia cada vez mais, portanto, aquilo que eu sei é mais a realidade na Suíça e em termos de os custos das prestações de saúde na Suíça são independentemente de género, portanto, sejam efetuadas por um homem ou por uma mulher, o ponto de estar é sempre o mesmo. Em relação aos salários, depois é que já pode variar, mas não parece que na Suíça que haja muita diferença entre, pelo menos na área da saúde, eu falo apenas desta área, que haja muita diferença em relação àquilo que é o salário em relação a postos de igualdade, medicina, psicologia, enfermagem, nutrição. O que difere mais são em relação aos postos mais superiores em termos de cargos de direção. Isso é aquilo que eu não sabia. Já começa cada vez a haver mais mulheres em direção, nomeadamente eu, que estou na co-organização de um centro de saúde, não é? Portanto, e começamos a ver que começa a haver mais igualdade e que é mais acessível, porque também há outros privilégios, nós começamos a afirmar mais, estamos num país super desenvolvido, não é? Portanto, em relação àquilo que se falava antes, outros países que esta realidade, imagino eu nunca vivi em países que não fossem desenvolvidos, mas que pelo que se sabe, e mesmo em termos religiosos, é muito complicado, não é? Mais difícil de acesso. Lembro-me de alguns países onde, por exemplo, em hotéis só trabalham homens, não trabalham mulheres. Acredito, estou-me a lembrar da Índia, estou-me a lembrar de outros países em que alguns postos de trabalho são ainda muito restritos a determinados géneros, portanto, e que aí há ainda muito esta mulher estar em para um bocadinho mais atrás. Aqui na Suíça, a meu ver, não se vê tanto, cada vez há mais igualdade. Aí temos o exemplo da Manuela nas Nações, e obrigado por partilhar connosco, porque eu não sabia, mas realmente é um grande exemplo, não é? Portanto, a remuneração é em relação ao posto e não em relação a quem pratica o posto, não é? E também não sabia que na parte da diplomacia, que também já havia, desde há uns anos, 50-50, fantástico. Agora, se me permite, eu acho que isto na Suíça, eu conheço muito mal a Suíça, porque eu cheguei em setembro, no dia 1 de setembro, e nunca tinha estado na Suíça, só nos aeroportos. Portanto, não conheço a Suíça, não posso afirmar que a conheço, mas vejo que até a nível da composição política do Conselho de Estado, aqui no Cantão, há muitas mulheres, nem sei se são 7 elementos, e não serão mulheres. Não, mas há muitas mulheres, há 3 mulheres. 3 seguramente há, 3 ou 4 seguramente há, aqui em Genebra. Portanto, é como diz, estamos no caminho da paridade, o que eu acho também que não querendo nem afirmar, nem minimizar o papel da mulher. Tem que ser uma questão igualitária, mas pelas provas dadas enquanto ser humano, julgo eu, enquanto indivíduo. É claro que as mulheres têm a característica da maternidade,
laboral, mas eu creio que não é por isso que devam ser nem premiadas nem penalizadas. Desculpem-me a frontalidade, é uma característica minha e, como comecei por dizer, não sou mãe. Eu tenho 3 enteados, mas não sou mãe. Agora, não deve ser considerada, ponderada e contextualizada. Não deve servir nem como direito, claro, uma característica, mas não é por isso que no contexto laboral de um país civilizado que deva servir nem como exatamente, nem como um prejuízo para a própria carreira da pessoa, nem como um benefício. Eu tinha pedido para dizer, não discordamos de maneira nenhuma. Eu acho que foi isso exatamente que eu tinha dito. A pergunta é feita a uma mulher e não é feita a um homem. E eu, no meu entendimento, não tem nada a fazer. Essa pergunta não tem razão de ser. Mas que ao nível das Nações Unidas, por exemplo, ao nível das organizações internacionais, não tem grande problema. Não tens nada coisa, não há mais nada a dizer. Ao nível nos vossos locais de trabalho, ainda aqui em Suíça, há muitas provas a dar. Eu posso dizê-lo também com uma certa propriedade, porque tenho 2 mulheres universitárias a trabalhar em postos interessantes e que se batem como leoas. E se não se batessem como leoas, não conseguiram estar onde estão. Porque há uma coisa, há sempre qualquer coisa a dizer. A minha filha mais velha, que tem 3 filhos, essa pergunta dos filhos é posta. Por exemplo, que tem que ter um posto que é levado aos Estados Unidos e ao México algumas vezes por ano. Essa pergunta, ok, tu vais postular, mas não te esqueças que, portanto, só isto já é uma... Ora, quanto à paridade, eu sou anti-paridade também, que talvez não tenha experimentado como devia ser. Eu sou anti-paridade, acho que sim, senhora, que tem que se ver que as mulheres também lá estão, mas pelo valor delas, que nós vamos deixá-las subir. De maneira nenhuma eu entendo que deva passar à frente do homem, se o homem é mais qualificado do que eu. Por outro lado, nós estamos a falar de direitos de mulheres muito privilegiadas. E agora, desculpa, eu vou-lhe passar, desculpa. Eu tenho mal nenhum, só perguntas, faz a intervenção e a moderação e tudo. Muito obrigada. E as pedras, exatamente, a festa toda. Mas é ótimo, muito obrigada. Pronto, falamos de aspectos que realmente são muito importantes e que têm sido conquista, tem a ver naturalmente com a competência, quer seja homem, quer seja mulher. A competência tem que estar lá para que desempenhem determinados cargos, sejam eles postos muito elevados ou não. E depois o direito à maternidade, que naturalmente as mulheres têm e ninguém tem que perguntar se existe aquilo sem dúvida. Tendo em conta que com estas 3 experiências que já falámos, que neste momento há uma preocupação em haver paridade, em respeitar a competência, em dar acesso também a postos de direção e de liderança das mulheres. Estes direitos têm vindo a ser conquistados desde que se iniciou este movimento no final do século XIX, início do século XX, e foi em 1975 que foi declarado o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, portanto isto já há muitos anos. Acham que faz sentido falarmos de um Dia Internacional da Mulher
quando o que nós realmente queremos é que homens, mulheres, seres humanos, todos tenham os seus direitos, todos se possam expressar em liberdade, todos tenham acesso à cultura, à educação. Faz sentido celebrarmos este dia num mundo civilizado onde as mulheres de facto têm os seus direitos ao fim e ao cabo assegurados? Eu acho que sim, eu acho que sim, e cá está, é capaz de ser também uma questão de geração, uma questão geracional. Eu não sei se diz geracional, meu Deus do céu, tive uma branca agora, é também da idade. Eu acho que sim, que tem toda a razão de ser, porque como eu estava a dizer antes, estamos a falar numa sociedade que é privilegiada, em geral, e de mulheres privilegiadas. É um dia que não tem que tem o impacto que tem, mas é um dia para lembrar que aquelas que podem falar têm a obrigação de falar. É um dia para lembrar que há mulheres que são mortas pelos companheiros e não é preciso ir muito longe. É preciso ver aqui, é preciso ir a Portugal, é preciso ir a Espanha, é preciso ir a França, porque de repente eles entendem que têm os tais direitos sobre a outra parte da humanidade, que são as mulheres. É um dia para lembrar que há muito ainda para fazer. Agora, que eu esteja perfeitamente de acordo que a nossa luta, que eu considero ainda que é uma luta, não é uma luta só pelas mulheres, é uma luta realmente pela igualdade de direitos, pela igualdade de género, e quando estamos a fazer isso, estamos também a lutar, creio eu, pelos homens, por aqueles que nos acompanham, por aqueles que nós educamos, e estamos a querer criar um mundo melhor, um mundo em que não há essa dualidade, em que estão os homens por um lado, estão as mulheres. E eu continuo a acreditar, e acredito realmente, que só juntos, os homens e as mulheres, é que vamos a um mundo justo, a um mundo certo. Mas creio que este dia, ainda, infelizmente, tem ainda algum sentido, faz algum sentido. Sim, eu estou de acordo aqui com a última parte do que a Manuela disse, contextualizando esta evocação do Dia Internacional da Mulher, contextualizando que a grande parte das mulheres no mundo, a maior parte das mulheres do mundo, o contexto global e mundial, não tem voz. Não tem voz, não tem direitos, é vítima. Desse ponto de vista, é um dia que as mulheres, como nós, como disse muito bem, privilegiadas, podemos chamar a atenção. Num outro contexto, se fosse todo o mundo das mil maravilhas, acho que não faria nenhum sentido. Não faria nenhum sentido, porque nós somos, em termos sociais de representação, tão ou mais capazes, se me permitem, do que os homens, sem qualquer desprimor. Mas face à inigualdade que há das mulheres privilegiadas e daquelas que não têm voz, sim, acho que tem toda a razão. De acordo com tudo aquilo que já foi mencionado aqui antes, para mim, pessoalmente, é um caso do Dia da Mulher como um dia universal, de união de esforços entre homens e entre as mulheres em prol de objetivos comuns que possam servir a um desenvolvimento, seja um desenvolvimento cultural, seja um desenvolvimento universal, seja nos vários contextos, nos vários domínios. Portanto, hoje as pessoas que eu contactei de perto, felicitei homens e mulheres pelo Dia da Mulher e não num ar de superioridade em relação às mulheres, não de todo, mas do género, ok, veja, o Dia da Mulher é um dia internacional, mas é um dia de todos nós, portanto é isso que para mim faz mais sentido. Acrescentar aqui uma coisa, ao que a Bruna disse, nem de superioridade nem de inferioridade.
porque ser o dia da mulher, o dia da tartaruga, o dia do que quer que seja, quer dizer que também pode ser visto numa perspectiva de inferioridade. E isso fez muito bem em realçar. Eu tenho aqui uma dúvida também, se posso também perguntar à senhora, como isto é à senhora coordenadora, como isto é uma conversa e é para ser aberta, e vejo aqui muitas crianças, muitas jovens meninas que falam português. Eu gostava de saber, eu tenho uma ideia, mas é uma percepção, se estas meninas que estão aqui, de 10 anos, numa sociedade privilegiada, num contexto privilegiado, se já não têm outra educação, se já não têm outra visão, se na sala de aulas, por exemplo, há aqui professores, se já não é necessário essa chamada de atenção, não sei, é uma pergunta realmente ingênua, se já não são iguais, se são meninas porque são meninas, realmente, e não indo para campos mais sensíveis que há hoje em dia, da questão da identidade de género, já não indo por esses caminhos mais sinuosos e sensíveis, mas que existe, não que ainda complica, mas que é uma realidade nos nossos dias. E eu gostava também de aproveitar e de perguntar se estas crianças não são já vistas de outra forma, como nós éramos. Obrigada. Eu não estou nas salas de aula e temos aqui professores que poderão responder melhor do que eu e completar aquilo que eu vou dizer. Mas hoje em dia a questão passa, é mais complexa e não é tanto a questão homem-mulher e direitos de homens e direitos de mulheres, e porque és menina fazes assim e és menino fazes assado. Tem a ver mais com como é que na linguagem isso se reflete, portanto na língua, dizer menino e menina sempre, portanto uma maneira de se expressar inclusiva, e depois tem a ver com a identidade de género. Acho que isso neste momento é a questão mais problemática na escola, não tanto em relação aos direitos das mulheres ou dos homens. Mas eu já passo a palavra à audiência e depois os professores que estão ali poderão completar um pouco mais. Eu queria só perguntar mais duas ou três coisitas, que têm a ver não tanto com a identidade de género, mas com o facto de, enquanto mulheres, enquanto seres no feminino, como é que se sentem, se são tratadas com deferência pelos seres masculinos. Quando recebem flores, quando abrem a porta do carro, ou quando dão passagem quando entram para o elevador, incomoda-vos isso, porque há mulheres na sua atitude de mulheres emancipadas, não gostam que um homem lhes abra a porta ou faça esse tipo de deferências que tradicionalmente os senhores, enquanto cavalheiros, fariam essas deferências às senhoras. Sentem-se incomodadas com isso? E damos agora a primeira palavra à Bruna. Em relação a abrir a porta do carro, não tive essa experiência, ou já foi há muito tempo, já não faz parte da minha geração. Em relação às flores, eu próprio gosto de comprar flores, eu gosto de flores, portanto, se não oferecerem flores, seja uma mulher, seja um homem, eu vou apreciar o gesto. Portanto, não me sinto de todo incomodada por estas coisas que a Lourdes mencionou. Portanto, se ocorrerem, eu acho que faz parte do meu contexto, como falávamos antes, que não seja um ato de superioridade nem de inferioridade, que não seja para inferiorizar a mulher, nem seja para a colocar em posição superior. Portanto, para mim, desde que sejam gestos contextualizados, que façam sentido naquele momento, naquele contexto, acho que não me sinto de todo nada incomodada. Eu própria poderei fazer também para as outras pessoas. Eu sou realmente de outra geração, diferente da Bruna, e não me sinto nada incomodada. Sinto-me até muito agradecida a todos os homens que me fazem isso, que me carregam as compras de supermercado, que me abrem as portas,
que me mandam flores, que me dizem, nem que seja bonita que está hoje, sinto-me muito agradecida e nada incomodada, mas acho que isso também tem a ver com o contexto cultural e social da altura e da época educacional, mas também para completar aqui um bocadinho o que a senhora coordenadora disse, eu vejo isso também muito nos jovens hoje em dia, nos jovens homens, rapazes e raparigas. Vejo rapazes de 20 anos e não creio que seja por uma questão etária de idade a abrirem a porta do prédio para eu passar primeiro. Não, acho que é uma questão educacional que eu agradeço e que não agradeço muito, fico muito grata aos homens, como também gosto muito aos homens, não me sinto nada melindrada se tiver o senhor ao meu lado a chorar no cinema, não por causa de um filme, a emocionar-se, não, pelo contrário. Estamos depois de uma estamos de acordo em tudo, não faz diferença nenhuma que não feita flores. Aliás, posso deixar aqui assim uma chamadinha, não é? Não faz diferença nenhuma que não feita flores. Não faz. Não especialmente no Dia da Mulher, isso sabemos bem, porque não tem nada a ver com aquilo que eu penso ser o Dia da Mulher, mas sim, se me abrem a porta, pois então, se eu venho com as minhas compras e se me abrem a porta, agradeço muito também. Eu faço a mesma coisa sem problema nenhum. Se há um homem que vem carregado, eu estou à frente, depois eu abro a porta, porque acho que a pessoa não vai parar, porque é uma pessoa, mais nada. Não faz diferença também que me convidem a ir ao restaurante, por exemplo, mas eu também convido, eu também pago, eu também, não me faz diferença de maneira nenhuma, mas não pago porque sou eu, pago porque tenho assim e convido para ir ao restaurante, como naturalmente, não tenho, depois para dizerem que eu sou bonita, foi um tempo que passou, mas também não me fazia, mas também não me fazia diferença. Sendo dito de uma maneira bonita também, não é? De uma maneira bonita. Bonita! Muito obrigada. Eu estava assim a deixar umas deixazinhas. Faz favor, muito Obrigada. Pronto, eu também, eu acho que realmente sim, flores, restaurantes, essas coisas todas, acho que é importante, mas acho que acima de tudo é importante que nos entendamos, sejamos homens, sejamos mulheres, o Dia da Mulher também é o Dia do Homem, como disse a Bruna muito bem. Interessa que sejamos capazes de conviver harmoniosamente e cada um com aquilo que é a sua especificidade possa contribuir. Eu tenho ainda uma última pergunta, mas antes da última pergunta eu queria saber se alguém que nos está a ouvir quer colocar ou dizer alguma coisa, colocar uma questão, dizer alguma coisa, ou uma das professoras completar a resposta que eu dei muito brevemente à pergunta da senhora Cônsul Leonor Esteves. Querem dizer alguma coisa na parte da audiência? Eu só queria dizer uma coisa, porque não fazer essa pergunta às meninas e nós, professores? Porque não fazer, está aqui meninas adolescentes, porque não fazer a pergunta que fizeram em relação a como elas se sentem como meninas, em vez de ser às professoras? As meninas é que deviam responder. As meninas, elas estão aqui, porquê falar no nome delas sem elas responderem? É o que se passa muitas vezes ainda, e só queria dizer mais uma coisa, eu falar que não venho do vosso meio, não estão a ouvir? Assim? Eu não venho do vosso meio, não tenho nada a ver, mas tenho 60 anos, tenho toda outra história, mas isso é muitos dias a contar.
quando eu descobri que era menina, a emoção começa porque foi muito traumático. Embora eu gostasse de menina, mas havia muita diferença e no meio onde eu vivo ainda há, além de estar aqui há 44 anos, ainda há muita diferença, muita diferença. Ainda há muitos maridos que mandam as mulheres e que há uma diferença enorme de muito que vocês falam. Em Portugal e também na Suíça, a Suíça não é tão bela como vocês a pintam. Há muita coisa ainda a fazer e é uma história muito longa, mas não pode ser. Os portugueses embelezam muito a Suíça, além de gostar muito da Suíça e de me sentir muito melhor que me senti em Portugal. Mas não é assim como tão lindo. Não se esqueçam que há cantões na Suíça que votaram depois dos portugueses. Pronto. Mas só para dizer, é que fala-se que a Suíça ainda há uma grande diferença. As mulheres são muito discriminadas ainda na Suíça. Por exemplo, em termos de maternidade. Perdem muitos anos isto. Pronto, era só isso. Mas gostava de falar as meninas. Então, vamos perguntar aqui às meninas. Não querem falar, não querem. Quem são as meninas que não se importam de vir dizer alguma coisa ao microfone? Aquela menina. Ok, então é verdade. Vou só te dizer, vais dizer. Na escola, com os colegas, os teus amigos, sentes que podes brincar com todos, a professora ou os professores e professoras dirigem-se a todos da mesma maneira? Ou tu sentes que há assim uma diferença? Muita diferença porque as pessoas estão juntas, mas tem grupos entre os alunos que se dividem sozinhos. Há meninos que se dividem em grupos, meninos e meninas, uns para um lado, outros para o outro, por eles próprios. Sim. Os professores não. Fazemos classe, escolhemos e podemos trocar porque elas vamos muito separados entre meninos e meninas. Os professores tentaram fazer as coisas mais equilibradas. Sim. Obrigada. Então agora é melhor ouvir uma professora de Cláudia. Não, eu queria perguntar à menina se ela, em algum momento na escola, acha que as meninas são mais fracas que os meninos. Eu não acho isso, depende da pessoa, não é ser menino ou menino. Nunca te fizeram sentir que tu és mais fraca que os meninos. Nunca senti assim, mesmo assim, não sou muito Muito obrigada. Não sei se há alguma pergunta que queiram colocar. Eu tenho uma última pergunta para as nossas convidadas. A última pergunta é: alguma vez se fizeram valer da vossa feminilidade para alguma coisa? Não. Não, só se for no namoro com o meu marido. Fora isso, não. No contexto, não. Eu vou contrariar. Eu acho que pessoalmente, e também vejo outras senhoras que, por vezes, em determinados contextos, há uma forma de falar, há determinadas atenções, e tudo num contexto muito correto, evidentemente, que podem levar a que o nosso pedido possa ser entendido de uma maneira mais cordial e mais positiva do outro lado. Tanto a nível profissional como... É uma arte, sim, mas
mas toda a gente sabe, não é? Portanto, mesmo, estávamos aqui falando de namoro, foi mencionado, sabe-se que há determinados gestos que são entendidos como mais femininos, como tocar no cabelo, ou inclinar a cabeça numa posição, portanto, se é isto que o Lourdes está a falar, eu digo que sim, sim. Obrigada. Acho que há uma menina que quer intervir e fazer uma pergunta. Então vem cá. O facto de ser mulher permite-me ser mais matura do que os rapazes, e os professores preferem as pessoas mais maturas do que as pessoas mais imaturas, e é por isso que tipo, sou mais a preferida dos professores, porque sou a mais matura da minha aula. Os rapazes passam todo o tempo deles tipo, a fazer mesmo palhaçadas, por isso desculpem lá, mas vocês são os mesmo burros. Bem, uma opinião. Na verdade, as meninas crescem e adquirem uma maturidade um bocadinho mais cedo do que os meninos. É uma opinião, como todas, muito obrigada. Uma última questão, porque acho que já estamos em cima da nossa hora. Faltam 4 minutos, portanto está bem, estamos muito bem. Os homens que nos estão a ouvir não querem dizer nada? Só intervieram mulheres. Ok, ótimo, Vitor. Ok, professor Vitor, como sabem, o que eu queria perguntar às 3 convidadas era se tivessem hipótese de escolher, teriam escolhido terem nascido homens ou mulheres? Mulher, sem dúvida nenhuma. Justifica? Justifica? Justifico. Não tenho justificação. Sinto-me muito bem. Sinto muito bem em ser mulher. Sinto-me. Acho que estou. Bom, talvez tenha uma sorte grande, porque me sinto muito bem no corpo que tenho. Quer dizer, eu gostava assim de ser como a Cláudia Schiffer, não é? Mas, para além disso, sinto-me bem no corpo que tenho. Mulher, sem dúvida nenhuma, pela força das mulheres. As mulheres, quando querem, são capazes. E não é só nos mundos cor-de-rosa, como supostamente, como a Suíça e Portugal. As mulheres têm muita força, sem dúvida, a mulher. Eu partilho, portanto, escolheria de novo ser mulher, porque não me sinto nenhum inconveniente em ser mulher. Em ser mulher onde vivo, onde já vivi. Se falasse noutro contexto, noutros países, talvez me colocasse a dúvida. Entretanto, na minha vida pessoal e profissional não encontro barreiras que me possam equacionar diferentemente. E quando assim é, tento ultrapassá-las, tento lutar por isso. Portanto, senhora. Só para... Eu concordo com as convidadas, eu também definitivamente mulher. Para além de gostar de usar vestidos, também me sinto bem, também acho que somos capazes de chegar onde queremos, usando, como a Bruna disse, as nossas artes femininas, mas eu acho que os homens também têm as suas artes masculinas, e por isso congregamos-nos muito bem, não é? A minha última questão... Aliás, eu tive que agora pensar noutra porque o Vítor roubou uma última, mas ele não sabia. Se tivessem que descrever a mulher do século XXI, qual adjetivo é que iriam empregar para descrever a mulher do século XXI? Inovador. Forte, criativa, resiliente no seu conteúdo mais primário e mais certo da resiliência, porque tem sido utilizado um bocadinho de uma maneira menos forte e realmente
que a palavra tem uma sua etimologia mais concreta. Criativa. Em tudo o que é criatividade, não é no mundo artístico. Criativa para resolver problemas, ter ideias, um passo à frente, criativa. Isto agora levava-nos já a mais coisas do multitasking, do ser a minha palavra é mesmo empreendedora, porque a palavra do empreendedorismo, empowerment, acho que é essa a palavra que para mim define a mulher do século XXI, que é capaz de levar as coisas para a frente, de ter essas vertentes todas e com a resiliência, porque se não se é resiliente não se pode ser empreendedora. Íamos agora falar de mais outras coisas, mas o tempo está a terminar e os nossos, as pessoas que estão aqui a ouvir também já é muito tempo de pé. Muito obrigada às três por estarem aqui e sejamos felizes este dia e os outros também. Muito obrigada.